compartilhar a tela com vocês aqui, né? Tem gente querendo entrar. Não. Letícia. Bom dia, Letícia. Seja bem-vinda. Dez e 12 tem que pegar o papelzinho, bem lembrado, tem que passar lá no NGP. Ok. Bom, pessoal, eu não sou digital influencer, não tenho a mínima pretensão de ser, e eu estou aprendendo com as ferramentas aqui e tal, então, assim, vamos comparar, né, uma aula de sala de aula de quadro, escrevendo, com a aula que a gente vai fazer aqui, então eu vou tentar, na medida do possível, ser o mais claro possível, né, tá? Passar clareza o máximo possível. Não é fácil, mas vou tentar. Bom, eu queria só retomar aqui alguns aspectos, né, importantes, porque semana que vem a gente vai fazer uma avaliação, né, online, exatamente envolvendo esse primeiro tópico aqui, que seriam problemas de equilíbrio químico, né, que são situações nas quais a gente já viu, né, desde o final do ano passado e retomamos no início desse ano, né. Lá atrás, né, no ano passado, a gente definiu o que é equilíbrio químico, né, o que seria um equilíbrio químico, né. Equilíbrio químico é um momento onde, né, a velocidade direta e inversa de uma reação se iguala, né. Lembrando que a gente tem a situação, né, de uma reação que pode ocorrer nos dois sentidos, né, pode ocorrer de A para B ou de B para A, né. A gente chama de reação direta, né, nesse sentido, né, tem uma velocidade direta aqui, e no sentido inverso, a gente chama de VI, velocidade inversa, né. Quando essas duas velocidades se igualam, né, a gente viu isso, quando VD é igual a VI, a gente diz que o equilíbrio químico foi atingido, né, atingimos o equilíbrio químico, né. E aí, né, qual é a consequência do equilíbrio químico, né? A consequência do equilíbrio químico é que as concentrações de A e de B não mudam mais com o tempo, né? Graficamente falando, não tem como ficar a letra muito bonita aqui, mas graficamente falando seria, olha, eu tenho o reagente B, que vai diminuir a concentração com o tempo, e tem o produto B, que vai aumentar a sua concentração com o tempo. Então, eu tenho A e tenho B. Opa! Sabia, ele que está projetando? Eu não estou vendo a projeção, se fosse para cá. Desculpa. Peraí. Também não, doutor. Tá vacilando, hein? Desculpa, sorry. Peraí. É verdade. Eu não estou apresentando. Obviamente. Bom dia. Buongiorno. Como estás? Muy bien? Ben? Ben 10? Vamos lá, voltando então agora. Tá projetando aí? Tá projetando? Alguém dá ok, por favor? Alô? Sim, já tá projetando. Sim, professor, tá projetando. Obrigado. Como eu estava dizendo, né, voltando aqui, eu tinha, na verdade, escrevido isso no bom português, né, tinha escrito isso, ó, reação A para B, eu estava falando aqui, blá, 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 né, e ninguém abre o microfone para falar, mas tudo bem, A para B, né, eu tenho a velocidade direta, eu tenho a velocidade inversa, então, a reação química acontece agora, né, para a gente acontece nos dois sentidos, né, eu tenho uma velocidade direta e uma velocidade inversa. Quando a velocidade direta se iguala à velocidade inversa, eu tenho o que a gente chama de equilíbrio químico, né? Essa é a causa do equilíbrio químico, é quando a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Isso não quer dizer que a reação para de acontecer, a reação está acontecendo,
só que de modo que a quantidade de A que vai para B, né, a velocidade que empurra A para B é a mesma velocidade que empurra B para A, né? É um equilíbrio dinâmico que a gente chama, né? Um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estático, né? Mas, enfim, qual é a consequência disso? A consequência disso é que a concentração dos componentes, né, elas, quando o equilíbrio químico é atingido, a concentração dos componentes não muda mais, né? Beleza? Foi isso que eu queria revisar aqui rapidinho. E aí nós fizemos alguns problemas de equilíbrio químico, né, desde o ano passado. São problemas que são colocados na forma de tabela, né, para calcular o quê? Para calcular aquela famosa constante, né? Constante de equilíbrio. Constante é igual a concentração dos produtos elevado aos expoentes dos produtos, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos expoentes do reagente, né? Lembrando que essa constante aqui, ó, ela é originada, né, nós deduzimos, é originada da causa do equilíbrio, né? A gente igualou, né, da cinética química, né, a velocidade direta e a velocidade inversa, a gente chega a essa expressão, né? E aí fizemos alguns problemas mais simples, eu considero problemas mais simples, né, envolvendo questões numéricas, para calcular a constante de equilíbrio, questões envolvendo gráfico, né, também, aqui mostra que exatamente quando o equilíbrio químico foi atingido, e aí começamos a trabalhar com problemas mais textuais, né, e aí nesses problemas textuais, primeiro, as concentrações de equilíbrio não são dadas de forma tão óbvia, né, como nos problemas anteriores, né, a gente tem que fazer aquela tabelinha, início, reagiu, formou, equilíbrio, foi o momento onde a gente parou a nossa aula, né, e aí eu tenho algumas variações desses problemas. Por exemplo, eu tenho problema no qual pede-se o valor da constante, em outros é dada a constante e pede-se a concentração de todo mundo quando o equilíbrio foi atingido, né? São todos problemas que a gente trabalhou na sala de aula. Eu estou fazendo aqui uma revisão bem rapidinha, né? Falamos também de situações onde envolve o grau de equilíbrio, chamado de alfa, né? Grau de equilíbrio, aqui está dizendo, ó, 40% de um componente da reação, né, reagiu, né? Para montar aquela tabelinha que eu falei com vocês, início, reagiu barra formou, equilíbrio, né? Aquela tabelinha. Falamos também, né, de Kp. O que seria o Kp, né? Quando eu expresso a constante de equilíbrio em termos de concentração, né, a gente escreve, ó, Kc é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, elevado ao expoente. A gente pode expressar o Kc também na forma de Kp. Só que qual é a diferença? Aqui é concentração, aqui é pressão. Ao invés de colocar entre colchetes, a gente escreve assim, ó, pressão, né, do determinado produto A ou B, elevado ao expoente, dividido pela pressão do reagente A elevado ao seu expoente, né? Então, ao invés de ser concentração, é pressão. Lembrando que concentração é proporcional à pressão, né? De onde que sai isso? Sai daquela equação, PV igual a nRT, né? Concentração e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Bom, então quer dizer que Kp é igual a Kc? Não, Kp não é igual a Kc. A gente deduziu na sala de aula uma expressão que relaciona Kp e Kc, né? Qual é? Kp é igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Né? A gente fez essa dedução aqui na sala de aula, só vocês puxarem o caderno aí. Kp é constante relacionada à pressão, Kc é constante relacionada à concentração, R é a constante dos gases, que vale 0,082, T é a temperatura do experimento em Kelvin, ΔN aqui é a variação do número de mols. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele dá o Kc, ó, e ele quer saber qual é o Kp dessa mesma reação. Né? Então, é só substituir aqui, ó. O Kp vai ser igual a Kc, que ele deu, o R é 0,082, a temperatura aqui é 727 graus Celsius, que convertido em Kelvin dá 1000, né? 1000 kelvins. E o ΔN? Bom, o ΔN é a única incógnita aqui que a gente vai ter que
descobrir pela reação. ΔN é a variação do número de mols da reação. Então, lembrando, ó, esse número que está na frente aqui, ó, é o número de mols. Número de mols, ó, 2, 3 e 1. O que seria a variação do número de mols? O número de mols que eu tenho final, né? ΔN seria número de mols final menos número de mols inicial. Que vai ser igual a número de mols final, 2 menos inicial, que é 3 mais 1, 4. Então, a variação vai dar menos 2. Então, eu substituo aqui, ó, menos 2 no ΔN. Faço essa continha e converto Kp em Kc, tá? Para que serve essa expressão? Para fazer essa conversão de Kp em Kc. Aí a pergunta, quando que o Kp vai ser igual a Kc? Quando esse termo aqui todinho der 1, né? Quando o termo RT aqui for 1. E quando que o termo RT vai dar 1? Quando o ΔN for igual a 0, né? Quando o ΔN for igual a 0, isso aqui vai ser 1 e o Kp vai ser igual a Kc. Ou seja, quando eu tiver quantidade de mols, né, antes e depois da reação, for igual, né? Quando isso acontecer. Alguma pergunta até aí? Eu estou passando bem rápido. Eu tô passando bem rápido porque são coisas que a gente já viu, tá? Tá, para a gente retomar onde a gente parou. Muito bem. Então, vamos adiantar aqui. Fizemos alguns problemas. Ah, sim. Importante lembrar, né? Fizemos esse problema aqui para mostrar para vocês que sólidos, né? Quando eu faço a montagem lá da expressão da constante, eu tenho que omitir sólido da expressão, né? Eu não posso colocar sólido na expressão da constante. Então, por exemplo, o Kc... Professor, pergunta. Nessa expressão aí de Kc, você omite, se eu não me engano, sólidos e água líquida, que atua como solvente, não é? E em questão de equilíbrio, mudança, tendência de um lado ou de outro lado no equilíbrio, essa água como solvente tem alguma influência assim como sólido, alguma coisa assim? Não, essa água como solvente não. A gente vai ver deslocamento de equilíbrio agora, mas como solvente ela não influencia, tá? Boa pergunta, boa pergunta. Mas se for... posso completar? E se for não como solvente, mas sim como parte integrante da reação? Aí influencia. Isso é muito importante porque existem reações que... a sua pergunta é muito legal. Existem reações que a água atua como solvente, simplesmente como solvente, e aí não tem influência nenhuma na reação. E existem reações que a água atua como reagente da reação. Aí a coisa muda. A maioria das questões é muito fácil identificar quando que a reação é solvente e quando que ela participa da reação. Mas tem alguma regra assim para ajudar? Porque acho que uma vez ou outra eu fui fazer uma questão e acabei tendo dificuldade com isso. A gente pode até pegar algum exemplo mais para frente, mas geralmente em reações da química orgânica, reações orgânicas, que tem compostos orgânicos, a água não atua, a água não atua como solvente. A água vai atuar como reagente do meio reacional. Porque mesmo, ele faz a quebra-água também, às vezes, né? Hidrólise, tem essas coisas. Hidrólise. Perfeito, exatamente. Minha biologia tá afiada, rapaz. Isso aí, mas não só na biologia, na química orgânica existem reações que a água atua como um reagente mesmo, no caso de hidrólise, né, que você acabou de falar. Então, assim, de maneira geral, na química orgânica a água não atua como solvente, a água atua como reagente da reação, tá? Para servir como uma ideia geral para você, tá bom? Principalmente na química orgânica, isso, né? Principalmente na química orgânica, principalmente. Obrigado, professor. Então, voltando aqui, ó, quando eu vou montar uma expressão de constante para fazer um cálculo, né? E nesse cálculo, e nessa reação eu tenho sólido, eu tenho que omitir esse sólido. Então, por exemplo, nessa expressão aqui, o Kc seria concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, ficaria NH3 ao quadrado vezes CO2 elevado a 1, que eu não preciso colocar, dividido pela concentração dos reagentes, desculpa. E nesse caso é sólido, eu não coloco nada. Foi simplesmente 1, né? Está ali subentendido. Então, sempre que eu tiver sólido na expressão, eu tenho que fazer a omissão desse sólido, tá bom?
Vamos lá. Vamos lá, agora eu vou começar de onde a gente parou, né? Assim, recomeçar nosso conteúdo. Ver se tem, não sei se tem gente me chamando aqui ou se é meu WhatsApp que está ligado, que eu vou desligar aqui. Outro? É meu WhatsApp. Ver se tem alguém me chamando. Não, ninguém me chamando. Vamos continuar. Vamos lá, então. Eu considero esse tema aqui, ó, deslocamento de equilíbrio, dentro de equilíbrio, um dos principais temas, né? Principalmente para vocês que vão fazer Enem, né? Porque é um dos temas aí, vamos dizer assim, dentro da estatística de cobrança, né, de questões, né? É o que está mais, sendo em destaque ali nas questões. Se você pegar uma estatística de número de questões, né, que foram cobradas no Enem, tem lá muitas questões de equilíbrio químico, né? E dentro de equilíbrio químico, deslocamento de equilíbrio é o que é mais cobrado, vamos dizer assim. Por quê? Porque é a parte conceitual do equilíbrio químico, né? A parte que não envolve muito cálculo, né? Não envolve cálculo nenhum, na verdade. Então, como o Enem gosta, né, dessa temática aí mais conceitual e menos de cálculo, né? Principalmente na parte química, esse tema, né, deslocamento de equilíbrio é um tema importante dentro do assunto maior aí, né, que é equilíbrio químico. Por quê? Também por conta das aplicações que a gente vai falar, né, desse deslocamento de equilíbrio. O que seria deslocar equilíbrio? Né? Imagina o seguinte, imagina eu tenho um equilíbrio químico que está estabelecido, né, todas as concentrações, né, de todos os componentes da reação estão lá bem bonitinhos, constantes, né, estáveis e constantes. E aí eu vou lá e perturbo esse sistema, né? Eu faço uma perturbação no sistema. O que é perturbar o sistema? Perturbar o sistema é tentar colocar algum ingrediente nesse equilíbrio de modo a deslocar esse equilíbrio. De modo a deslocar em que sentido? Olha, se eu colocar certo componente, se eu aumentar a temperatura ou variar a pressão do sistema, eu vou ter mais produto ou menos produto? Eu vou ter mais reagente ou menos reagente, né? E aí, qual a ideia, né? Quando eu perturbo o sistema, isso vale para qualquer situação em equilíbrio, né? Isso vale para a natureza, inclusive, né? Se você pensar na natureza, lá na biologia, né? Quando você perturba um equilíbrio, né? Esse equilíbrio, ele vai ser perturbado, mas ele vai, daqui a pouco, atingir um novo estado de equilíbrio, né? Isso acontece também na química, né? Quando você perturba, ele é momentaneamente perturbado, mas daqui a pouco ele atinge o equilíbrio novamente, né? Mas isso tem consequências. São essas consequências que a gente vai tentar trabalhar. Alguém quer perguntar? Professor, Diga. Esse deslocamento de equilíbrio seria como desequilibrar a reação? Assim, a grosso modo. Seria desequilibrar a reação, mas não no sentido de você mexer com a estequiometria da reação, não, tá? Então, por exemplo, para ficar mais claro isso, né? Eu tenho uma reação química, ó. Eu tenho uma reação química que está mostrada aqui, né? Eu tenho a velocidade direta, tenho a velocidade inversa, né? E aí eu tenho um ΔH dessa reação, isso vai ser importante, né? Só lembrando, ΔH que é a variação de entalpia, que a gente viu lá na termoquímica, né? O sinal negativo mostra que a reação aqui no sentido direto é exotérmica, né? Então, no sentido aqui, como está escrito, né? Deixa eu voltar aqui. No sentido que está escrito aqui, a reação é exotérmica, né? No sentido direto aqui, ó, para cá, né? No sentido inverso, né? Obviamente, se eu inverter a reação, lembra da termoquímica, né? Se eu inverto a reação, o sinal inverte, né? Então, no sentido inverso, a reação é endo, né? Então, opa, vivi eno. Sal de fruta, não. Endo. No sentido, então, direto, ela é exo, porque o sinal está negativo. No sinal inverso, ela é endo. Aí eu faço algumas perguntas aqui que a gente vai tentar resolver, ó. Primeiro, se eu aumentar a concentração do PCl3, cadê o PCl3? Está aqui, ó. Se eu aumentar a concentração do PCl3, o que vai acontecer com o equilíbrio químico, né? Se eu diminuir a concentração do PCl5, cadê o PCl5? Está aqui, ó. Se eu retirar a PCl5,
Quando eu digo aumentar ou diminuir, quem está fazendo isso é alguém ou alguma coisa, tá? Não é a reação química que está fazendo. Alguém está adicionando, alguém está retirando, né? É um operador que está fazendo isso, né? Então, se eu, Fabielle, aumentar a concentração do PCl3, para onde que desloca essa reação? Se eu, Fabielle, retirar PCl5, para onde que desloca essa reação? Para a direita ou para a esquerda, né? Esse primeiro efeito aqui que a gente vai ver, ó, é chamado efeito da concentração. É um dos efeitos mais importantes, tá? E aí eu tenho outras perguntas. Se eu aumentar a pressão, se eu diminuir a pressão do sistema, também, ou seja, efeito da pressão. E se eu aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura? Aliás, só voltando aqui, né? Pressão aqui, né? Aumentar ou diminuir pressão tem muito a ver, está relacionado com reações no estado gasoso, né? Reações que ocorrem em estado, por exemplo, aquoso, né? Em meio aquoso, não faz nenhum sentido aumentar ou diminuir a pressão, porque o nível de compressão ali é muito pequeno, né? Não vou afetar o equilíbrio químico alterando a pressão de reações em meio aquoso, né? Temperatura, muito importante, o efeito da temperatura, né, que a gente vai trabalhar cada um. Isso está muito relacionado com o ΔH da reação, tá? Isso aqui, ó, efeito da temperatura, a gente vai precisar dessa informação, tá? E a outra pergunta, se eu adicionar um catalisador, o que vai acontecer com essa reação? Vai deslocar em que sentido? Para a direita ou para a esquerda, né? Então, essas palavras que a gente vai ter que usar, vai deslocar no sentido direto ou inverso, vai deslocar para a direita ou para a esquerda, vai deslocar para os produtos ou para os reagentes, né? São essas palavras, são sinônimas, que a gente vai ter que abordar aqui. Então, quais são os efeitos que a gente vai ter que trabalhar agora, em detalhes? O efeito da concentração, o efeito da pressão, o efeito da temperatura e o efeito do catalisador, são os efeitos, né, no deslocamento do equilíbrio. A gente vai tentar aqui responder essas perguntas uma a uma, bem devagarzinho, tá bom? Alguma pergunta? Posso prosseguir? Se tiver alguma pergunta no chat aí, se alguém puder abrir e falar, se for pergunta útil, na verdade. Vamos lá. Quem tem pergunta? Desculpa. Vai lá, cara. Vai lá. Essa questão aí de mudar o equilíbrio para a direita ou para a esquerda, ela se relaciona de alguma forma com o rendimento da reação? Com certeza. Boa pergunta. O seguinte, qual é o problema do equilíbrio químico, né? Foi muito bem colocado por você. Qual é o grande problema do equilíbrio químico? O grande problema do equilíbrio químico é que quando ele é atingido, né, a concentração não muda mais. Então você imagina isso, imagina essa situação em termos industriais, né? Em termos industriais, o cara quer produzir lá uma determinada substância que vai ser usada em outros processos, enfim. E aí, essa reação, quando ela atinge o equilíbrio lá na indústria, ela atinge de modo que a concentração não muda mais. Mas eu tenho muito potencial de reação prosseguir, né? Por exemplo, olha aqui, ó. Vou voltar aqui atrás, aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu coloquei N2, que está errado, não é H2. Eu coloquei N2, coloquei H2, e aí o tempo foi passando, produziu amônia, beleza, produziu, que é o produto aqui nesse caso, foi produzindo. Chegou a um determinado ponto que não produziu mais aqui. Começou em 0,438 aqui e parou, não produziu mais. Mas eu tenho potencial aqui, ó, tenho potencial de reagentes para se converter em produto que não se convertem, né? Que não se convertem. Estão ali parados. E não vai adiantar, né? Se eu não interferir nesse sistema, se eu não perturbar esse sistema, vamos dizer assim, o equilíbrio químico vai ficar infinitamente nessa posição. E, de novo, eu tenho potencial aqui de reagente para produzir, né? Estou falando em termos aqui capitalistas, né, industriais, capitalismo, né, de produção mesmo, eu tenho aqui uma situação complicada, né? Eu preciso converter esse reagente que está estável, né, que a concentração não muda mais, em produtos. É isso que o equilíbrio químico vai tratar também, tá? Não só isso, né, mas outras situações. Quem começou a estudar isso foi justamente um químico que trabalhava na
indústria. Que é esse cara aqui, em francês chamado Le Chatelier. Nunca se esqueçam desse nome. Le Chatelier. Por isso que, quando a gente fala assim, deslocamento de equilíbrio ou princípio de Le Chatelier, né? Tem muito a ver com esse cara chamado Le Chatelier, que é, de novo, um químico industrial, né? Um químico ligado à indústria, que começou a estudar, né, esses fenômenos, né, de perturbação de sistemas em equilíbrio. Né? E qual é o enunciado dele? Vamos lá. O que ele disse? Né? Quando um sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, este se desloca no sentido que tende a anular essa perturbação, para voltar ao estado de equilíbrio anterior ou para criar um novo estado de equilíbrio no caso de perturbação sofrida. Seja a variação, perturbação sofrida, não, isso aqui não tem nada a ver não, isso aqui tem a ver com temperatura. Tá? Mas enfim, vamos traduzir aqui essa frase inicial aqui, ó, que é mais importante. Quando o sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, esse se desloca no sentido que tende a anular essa perturbação. Então, em outras palavras, vamos lá. Se eu aumento algum fator, por exemplo, se eu adiciono algum produto, se eu adiciono um reagente da reação, o equilíbrio vai tender a deslocar para minimizar esse efeito. Bom, para ficar mais claro isso, vamos lá. Começa a falar do efeito da concentração. Vamos supor que eu tenho uma reação aqui, ó. Alguém pedindo para entrar. A Melô está querendo entrar. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui nosso bate-papo. O primeiro efeito, então, que a gente vai tratar é o efeito da concentração com base no princípio de Le Chatelier. Tá? Vamos voltar aqui à minha reação. Né? Vamos supor que eu tenho aqui uma reação que está acontecendo, né, que está já em equilíbrio, e eu adiciono, né, um componente aqui, nesse caso, o PCl3. Né? Quem que é o PCl3 na minha reação? O PCl3 na minha reação é o reagente. Né? Então eu vou lá, acrescento o PCl3. E aí o que o princípio Le Chatelier diz? Ó, se eu estou aumentando a concentração de PCl3, o equilíbrio tem que se deslocar para minimizar essa perturbação que eu estou causando. Bom, qual é a perturbação que eu estou causando? A perturbação que eu estou causando é aumentar a concentração do PCl3. Tá, se eu estou colocando PCl3, se eu estou acrescentando PCl3, o equilíbrio vai tentar se deslocar para diminuir a concentração desse PCl3 que eu estou colocando. Alguém está com o microfone aberto querendo perguntar? Vai lá. Quando eu vi isso ali no AVA, eu até anotei, e eu notei que o efeito da concentração acontece somente quando aumenta a concentração do gás. É isso mesmo? E, tipo assim, favorece a formação do produto e só aumenta a concentração do gás. Só acontece dessa forma? Não sei qual é o termo que ele usou, mas aqui, eu tenho gás aqui em todos os componentes da reação. Quando você fala gás, aí o que seria esse gás? Eu não entendi. Aumenta a concentração do gás. Que gás? Tá dizendo, tipo, o equilíbrio é favorecido no sentido da formação do produto quando se aumenta a concentração do gás. Não é isso. Depois eu posso até ler o texto para compreender melhor e interpretar melhor. Mas é o seguinte, vamos lá, vamos voltar aqui na minha ideia aqui. E eu vou tentar esclarecer de forma matemática isso para vocês também. Se eu aumentar a concentração do PCl3, que é um reagente da minha reação, vamos imaginar o seguinte, bom, o equilíbrio vai ter que se deslocar para minimizar essa perturbação. Bom, para minimizar a perturbação da adição de um reagente, eu tenho que retirar esse reagente. E para retirar esse reagente que eu estou colocando, para onde que o equilíbrio tem que deslocar? Obviamente, ele tem que deslocar no sentido dos produtos, para cá, nesse sentido. Né? Então, essa ideia, deixa eu apagar aqui, se eu consigo apagar isso. Já não consigo apagar mais. Essa ideia de adicionar um reagente
tem a ver com o princípio Le Chatelier. Voltando ao princípio Le Chatelier, né? O que ele diz? Quando o sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, ou seja, o equilíbrio, se desloca no sentido que tende a anular essa perturbação. Então, vamos lá. Se eu adiciono um reagente, como é que o equilíbrio vai anular essa perturbação? Deslocando para o produto. Se eu adiciono um produto, para onde que o equilíbrio vai deslocar para anular essa perturbação? Deslocar para o reagente, contrário. Né? E por aí vai. De forma matemática, para ficar mais claro isso, tá? Eu vou só escrever aqui, e talvez vocês entendam de forma mais precisa o que eu estou falando. Tá? Deixa eu só abrir um slide aqui. Vamos supor, então, que eu tenho uma reação A indo para B. E aí eu tenho velocidade direta e velocidade inversa. Certo? Quando o equilíbrio químico foi atingido, né, eu tenho a constante. Constante igual a concentração de B dividido pela concentração de A. Elevado ao expoente, vamos supor que é 1 e 1, não preciso colocar. Né? Então vamos pensar o seguinte. Se eu, Fabielle, né, aumentar a concentração de A, né, eu vou lá e aumento a concentração de A no meu equilíbrio. Para a constante ficar igual, né, porque a constante tem que ser constante, não pode mudar. Né? Para a constante ficar igual, o que tem que acontecer com a minha matemática aqui? Alguém abre o microfone e pode falar? De novo, se eu aumento a concentração de A, se eu vou lá e acrescento, né, acrescento A no meu equilíbrio, ou seja, eu estou aumentando a concentração de A. E a minha constante não pode mudar. Eu estou partindo da premissa que a constante não pode mudar. Se eu aumento a concentração de A, o que tem que acontecer com o B? Tem que aumentar a concentração de B para ficar na mesma proporção. Perfeito, isso aí. Em outras palavras, pessoal, o que eu estou dizendo? Bom, se eu estou acrescentando A, para a constante ficar manter constante igual, eu tenho que aumentar a concentração de B. E como é que isso se dá numa reação química? Como é que eu faço para aumentar a concentração de B? A única forma de aumentar a concentração de B é deslocar nesse sentido, né? Ou seja, produzir mais B. Né? A mesma coisa vale se eu adicionar B. Né? Se eu adicionar B, o equilíbrio vai ter que se deslocar para diminuir a concentração de B, ou seja, eu tenho que retirar esse B, vai deslocar no sentido contrário, no sentido de A. Então, o equilíbrio é como se fosse uma briga de cordas, né? Se eu coloco alguma coisa, né? Essa alguma coisa que eu estou colocando vai ter que ser retirada do sistema, né? Vai ter que ser retirada. No caso de concentração, fica mais óbvio aqui quando a gente coloca isso na forma de expressão de constante, né? Como vocês abriram o microfone e falaram para mim, né? É só você pensar em termos de concentração que isso vai ficar, de constante, desculpa, que isso vai ficar mais claro, né? Então, em outras palavras, resumindo, se eu aumento a concentração de reagentes, o resumo da história, né? Se eu coloco o reagente, o equilíbrio desloca para os produtos. E se eu, contrário, se eu aumento a concentração de produtos, o inverso, o equilíbrio se desloca para os reagentes. Dislexia. Para os reagentes. Ok? Alguma pergunta aí? Esse é o resuminho da nossa história por enquanto. Né? Adicionei reagente, desloca para produto. Adicionei produto, desloca para reagente. Tudo para minimizar a perturbação. Tudo bem? Agora, o contrário também é verdadeiro. Como assim o contrário? Se eu diminuir, não aumentar agora, né? Se eu diminuir a concentração de uma determinada espécie. Então, se eu diminuir a concentração do PCl5, para onde que desloca esse equilíbrio? Vamos lá, abre o microfone aí, fala para mim. Os dois primeiros seriam diretos.
eu acredito. Não entendi, Bia. Repete para mim, por favor. Os dois primeiros seriam no sentido direto, porque se você aumentar a concentração de PCl3, ele vai tender a reagir mais, e se você diminuir a concentração de PCl5, ele vai tender a produzir mais PCl5. Perfeito, Bia. Perfeito, isso mesmo. Agora entendi. Exatamente. Pensando no princípio de Le Chatelier também, né? Se eu retiro um produto, né? O que o equilíbrio pensa, né? Vamos colocar assim de forma figurada, né? O que o equilíbrio pensa? Bom, se eu estou retirando o produto, eu tenho que deslocar para repor aquele produto que foi perdido, né? Eu tenho que deslocar para minimizar essa perturbação, né? Então, tanto faz, né? Se eu aumentar aqui a concentração de PCl3, ou se eu diminuir a concentração do PCl5, e nos dois casos, como a Bia bem colocou aí, o equilíbrio químico é deslocado no sentido dos produtos, né? Das duas formas. Isso também vale se eu pensar na forma de reagente, né? Olha, se eu retirar um reagente, agora, né, não retirar produto, se eu retirar um dos reagentes, o equilíbrio químico agora vai deslocar no sentido inverso, ou seja, no sentido de repor esse reagente que foi perdido, né? De novo, eu estou obedecendo o princípio de Le Chatelier. Se eu retiro o reagente, o equilíbrio se desloca para o reagente. Então, vamos colocar aqui mais uma conclusão, né, sobre isso, né? Vou abrir mais um slide aqui, rapidinho. Ok? Então, se diminuirmos, né? Opa. Cara. Eu não consigo fazer nada na vertical aqui, não sei porquê. Se diminuirmos a concentração dos produtos, o equilíbrio se desloca, para os produtos. O equilíbrio se desloca para os produtos. Se diminuirmos a concentração dos reagentes, o equilíbrio se desloca para os reagentes. Então, vamos voltar aqui ao nosso resuminho, né? Se eu coloco o reagente, desloca para produto. Se eu coloco produto, desloca para os reagentes, né? Algumas questões, tá, pessoal? Talvez vai falar direita ou esquerda, né? Direita ou esquerda, tanto faz, tá? Direita, né? Se olha a reação, se olha para a direita, é produto. Olha para a esquerda, são reagentes. Pode perguntar. Fala. Se tratando da concentração, a porcentagem, né, ou o valor em porcentagem permaneceria o mesmo, certo? Por exemplo, como é que eu explico assim? Os números da quantidade de cada um vai diminuir ou aumentar, mas a porcentagem tem que ser... A proporção... A proporção, isso. Isso, perfeito. A proporção dos componentes da reação, a proporção é obedecida pela estequiometria da reação, né? 2 para 1 para 3, isso aí não muda, isso não pode mudar, né? Isso não pode mudar nunca. Eu vou mostrar isso graficamente, para talvez ficar mais claro isso também, tá? Ó, vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui uma reação química, ó. Tá em espanhol aqui, tá? Mas não se preocupa não. Aqui é concentração versus tempo, né? E eu tenho uma reação química que está acontecendo, que é essa aqui, ó. NO, 2NO mais O2, dando 2 de NO2. A linha vermelha aqui é a linha do NO, a linha verde é a linha do NO2, a linha do azul é a linha do O2, né? Tem alguém querendo entrar, peraí. Isso que é complicado, ó, na outra plataforma isso não acontece. Então, vamos lá. O que a gente percebe aqui, ó, voltando ao gráfico, né? Olha bem o gráfico. A concentração vinha constante. Vinha constante por quê? Ó, tá constante NO, tá constante NO2, tá constante O2. Eu estou pegando uma parte do gráfico que as concentrações estão todas constantes, o equilíbrio está... a reação está em equilíbrio, bonitinho, e aí em determinado tempo, em determinado momento da reação aqui, ó,
O que ele faz? Adição de O2, não sei como fala, O2. Adição de oxigênio, né? Ele adiciona oxigênio. Beleza. Aí ele adiciona oxigênio. Vamos pensar aqui na reação, ó, do que a gente já estudou até agora. Quando eu adiciono oxigênio, o que acontece com a reação? Se eu adiciono oxigênio, a reação se desloca no sentido de formar mais NO2. Vamos ver se é isso que o gráfico está mostrando? Ó, o gráfico está mostrando isso. Ó. Aumenta a concentração do NO2 aumenta. Quando eu adiciono O2, a concentração, a partir do momento que eu adiciono O2, a concentração do NO2 começa a aumentar, até atingir um novo estado de equilíbrio. Mas atingir um estado de equilíbrio numa nova concentração. Né? Se eu adicionar mais O2, isso vai deslocar mais ainda e vai atingir um novo equilíbrio. Né? Também, obviamente, né, como equilíbrio químico pela adição do O2 está deslocando nesse sentido, né, o que vai acontecer com esse carinha aqui, que é o NO? Ó, a concentração dele vai diminuir um pouquinho, porque está deslocando nesse sentido. Né? Por mais que eu esteja adicionando O2, vai deslocar no sentido dos produtos, e a concentração do NO vai cair um pouquinho até atingir um novo equilíbrio químico. Né? Então, eu perturbei esse sistema especificamente adicionando O2. Mas eu poderia perturbar o sistema fazendo adição ou retirando qualquer um dos componentes da minha reação. Tá? Qualquer um dos componentes. Fabielle, eu tenho uma pergunta. Pergunta. Aqui, mas eu não entendi direito como que consegue aumentar a produção de NO2 se a produção de NO, a quantidade de NO diminuiu, porque precisa dele para formar o NO2. Lógico que precisa dele, com certeza precisa, mas ele está ali, as moléculas dele estão ali prontas, né? Ó, a concentração dele não é zero, ó, tá aqui, ó, no equilíbrio, a concentração do NO existe. Existe moléculas de NO no equilíbrio, né? A sua pergunta pode ser boa em que sentido? Bom, eu posso deslocar isso infinitamente? Não, lógico que não. Eu vou deslocar isso até o momento que tiver uma certa concentração do reagente, né? Acabou o reagente, eu não consigo deslocar mais, tá? Agora, nesse momento aqui, ó, eu tenho moléculas de NO disponíveis para reagir com o O2 que está sendo colocado, né? Obviamente, se não tivesse, a reação não aconteceria. Entendeu aí? Ou não? Entendi. E aí, então, nesse gráfico, se o NO, o vermelhinho, ficasse na mesma linha do NO2, aí significaria que não tem como adicionar mais O2. É isso? Não necessariamente, porque mesmo se ele estiver na linha do O2 aqui, ó, do NO2, né, que você está falando, mesmo se estivesse aqui, eu teria uma concentração de NO disponível. Eu não conseguiria fazer isso se o NO estivesse aqui embaixo. Ó. Por quê? Porque aqui embaixo é zero. Significa dizer que eu não tenho nenhuma molécula de NO para reagir. Mas em qualquer situação aqui, ó, acima de zero, eu vou ter moléculas de NO para reagir e possíveis de reagir com O2. Né? Lógico, de novo, isso tem uma capacidade. Né? Quando esse NO, quando eu vou adicionando O2, esse NO que está aqui na reação, ele vai diminuindo. Como você está vendo, vai diminuindo. Vai diminuindo. Quando chegar em zero, não adianta mais colocar 2, que a reação não vai deslocar mais. Porque não tem... Agora eu entendi. A capacidade do NO é até ele chegar lá embaixo no gráfico. Mesmo ele tendo diminuindo, Exatamente. ele ainda tem uma capacidade grandona para produzir mais. Exato, entendi. Porque eu tenho ali moléculas de NO, né? Moléculas de NO, eu tenho concentração dessas moléculas no meio ainda, né? Bom, não sei se vocês se lembram, né? Lá no início de equilíbrio químico, eu levei para a sala de aula, ano passado ainda, eu acho, um experimento, né, que usava um reagente amarelo, que é chamado de cromato, esse aqui, ó, chamado de cromato, é um ânion, né, cromato, final ato aqui, é um ânion que vem de um sal, né, por exemplo, cromato de potássio, né, aqui, ó, CrO4, aí nesse caso não tem dois, K2CrO4, cromato de potássio, que tem coloração amarela.
E aí eu tenho o dicromato, que é esse aqui, ó, dicromato, que tem coloração alaranjada, né? É um ânion também, que está na forma, pode ser encontrado no laboratório assim, ó, K2, CR2, O7, chamado cromato de potássio. Né? Quando eu dissolvo isso em água, o potássio aqui ele se dissolve, né? Dissocia, né? Da estrutura aqui e forma cromato e dicromato, né? Ou dicromato. O cromato sozinho, né, tem a coloração amarela. E o dicromato sozinho tem uma coloração laranja, né? E as duas espécies, elas estão em equilíbrio, né, químico, e são muito influenciados pela presença de H+, né, pela concentração de H+. Então, eu consigo deslocar esse equilíbrio químico. Né? A gente vai depois discutir como isso é feito, mas eu vou só retomar aqui o experimento, vou dar um play aqui no vídeo, para vocês relembrarem como é que é esse experimento aí, tá? Deixa eu ver se consigo colocar isso em tela maior. Acho que não. Está incorporada no meu PowerPoint aqui. Vocês estão conseguindo ver direitinho aí a tela? Está muito pequenininha? Ou tá bem? Tá legal? Alguém? Tá dando pra ver, tá dando pra ver. Tá bom, então Dá vou dar pra play. ver certinho. Vou dar play aqui, tá bom? Vamos lá. Só um minutinho, deu problema.
Acho que agora voltou. Beleza. Vamos lá. O que esse experimento aqui, né, tem a ver com o que a gente está falando? Né? Só lembrando, a gente fez experimento lá atrás, né? Na verdade, o objetivo desse experimento que eu fiz com vocês na sala lá foi para mostrar que as reações eram reversíveis, né? E qual a brincadeira que ele fez aqui, né? A brincadeira que ele fez foi o seguinte, né? Ele colocou aqui inicialmente, né, num tubo de ensaio, ele colocou cromato, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigado. Sim. Obrigado. Inicialmente, então, no tubo de ensaio ele colocou cromato, né? Que era de coloração amarela. E aí ele fez uma brincadeira no qual ele colocou ácido clorídrico. Não sei se vocês repararam no vídeo. E aí, quando ele colocou ácido clorídrico, né? O cromato que era de coloração amarela se transformou em dicromato, de coloração alaranjada, né? Aí, em outro momento, ele pegou o dicromato, que é de coloração alaranjada, e adicionou hidróxido de sódio. E ao adicionar o hidróxido de sódio, a solução ficou amarela. Na verdade, o que ele está fazendo aí é uma brincadeira de deslocamento de equilíbrio, alterando a concentração. Só que aqui, com um pouquinho mais de detalhes que a gente tem que discutir. Vamos lá. Quando ele adiciona HCl, bom, o que tem a ver HCl com o nosso equilíbrio químico, né? O que é HCl, né? Voltando, né? HCl, ácido clorídrico, e ácido clorídrico é um ácido forte que em água libera o quê? Libera H+, mais Cl-, né? Agora eu consigo ver por que ele colocou a HCl. Por quê? Porque o HCl, ó, tem H+. E esse H+, também está presente no meu equilíbrio químico, ó. Está presente no meu equilíbrio químico. A gente chama isso de efeito do íon comum. Efeito do íon comum. Então eu adiciono alguma coisa que não necessariamente é a substância, mas que gera um íon e participa da reação, né? Então vamos lá, vamos retomar aqui. Quando ele adiciona H+, o que a gente espera na teoria? Quando eu adiciono H+, ou seja, quando eu adiciono reagente, o equilíbrio se desloca para os produtos. O que era amarelo ficou alaranjado, né? Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Deu para entender, professor. Então tá bom. Então, só enfatizando aqui, ó, ele adiciona HCl, que é um ácido, e libera H+, e esse H+ vai perturbar o sistema, né? Vai perturbar o sistema como? O sistema que já estava em equilíbrio. E aí o equilíbrio, ele adiciona um reagente, ao adicionar um reagente, o equilíbrio entende, olha, eu preciso diminuir isso aí, tirar isso daí. E como é que eu tiro? Deslocar para o produto, né? E desloca para o produto. Ou seja, o que era amarelo, né? Se transforma em uma coloração alaranjada, né? Que é o dicromato. Obviamente, isso é mais evidente porque os reagentes aí, né? Produto e tal, tem coloração, né? Tem cor. Mas isso não é só um experimento mais ilustrativo, né? Mas isso acontece com qualquer reação, né? Não só reagente e produto que tem cor, né? Não é um pré-requisito, né? Para deslocar ter cor. Beleza. Agora é o seguinte, é a fase 2, né? Ele adiciona hidróxido de sódio. E o equilíbrio se desloca da coloração alaranjada, para a coloração amarelada. Bom, hidróxido de sódio, vamos lá. Hidróxido de sódio é NaOH. Aí eu pergunto, o que o NaOH tem a ver com esse equilíbrio químico? Alguém pode abrir e me ajudar? O OH vai virar H2O? O H+, você quer dizer? Não, então O eu falei H+. errado. A hidroxila, não? Isso, Ah, tá, peraí, olha só. o OH. O H aqui, ó, NaOH, vai liberar Na+,
mais OH menos. A base, né? As bases, lá do primeiro ano, as bases em meio aquoso dissociam, liberando tal da hidroxila. Beleza, ajudei mais um pouquinho você aí. Agora continua o raciocínio. Não, aí o OH Uhum. vai reagir com cromato, dicromato ali. Mas como que ele vai reagir com dicromato? Será que ele vai reagir com dicromato? Por conta do H+, que estava liberado, aí vira H2O? Ah, lembra aqui, ó. Nessa reação, eu tenho o íon H+. E o íon H+, e o H- são antagonistas, né? Não podem ficar perto de jeito nenhum. Eles reagem imediatamente, né? A gente sabe que a combinação, estou sem espaço aqui, a combinação de H+, mais OH- gera o quê? Água, reação de neutralização, né? Então o que vai acontecer? Quando ele adiciona a base aqui no meio, ele está adicionando hidroxila, mas como vocês perceberam, hidroxila não tem nada a ver com equilíbrio. Em princípio, não tem nada a ver com equilíbrio. O H+ antes tinha a ver com equilíbrio. Era um íon comum. A hidroxila é um íon não comum. E aí, quando eu coloco a hidroxila interfere indiretamente. Como assim indiretamente? A hidroxila vai combinar com H+, vai produzir água. E qual é a consequência disso? A concentração do H+ vai diminuir, ou seja, eu vou estar retirando o H+, vou estar retirando o reagente, e ao tirar reagente, o equilíbrio se desloca para a esquerda. Ou seja, no sentido que era alaranjado, se transforma na substância que era de coloração amarela. Entendido aí? Então, acrescentando o NaOH, seria um exemplo de diminuir, não de aumentar. Exatamente, seria um exemplo de diminuir uma concentração. Mas note, não é tão óbvio assim, né? Porque você vai olhar, o que o NaOH tem a ver com essa reação? Tem a ver não diretamente, mas tem a ver indiretamente. Por quê? Porque a hidroxila liberada pelo NaOH vai consumir um dos componentes da reação, que nesse caso é o H+. E ao consumir o H+, que é o reagente, vai diminuir a quantidade dele no equilíbrio, e o equilíbrio vai deslocar dos produtos para os reagentes, ou seja, do laranjado para o amarelo. Ok? Ok. Foi claro aí? Entendi. Vamos lá. Bom, e aí a gente começa a falar de algumas situações mais interessantes, né, mais práticas do nosso dia a dia. Eu estou colocando aqui, ó, uma molécula que é chamada de ácido acetil salicílico, né? Popularmente conhecido como AAS. É uma molécula orgânica, né? E como a nomenclatura já diz, é um ácido, certo? É um ácido. É um ácido que libera, obviamente, em meio aquoso, libera H+, né? Então, o acetil salicílico é uma molécula orgânica, é um ácido orgânico. Tanto é que quem toma muito, né, a aspirina, né, esses comprimidos à base de ácido acetil salicílico, tem que se prevenir o estômago, né, porque como é um ácido, né, acaba o uso contínuo, né, acaba causando úlcera, né. E aí, geralmente, a pessoa tem que tomar um medicamento para proteger o estômago, ou tomar um omeprazol, ou até mesmo uma aspirina que seja protegida. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Aqui ele escreveu uma reação, que eu vou simplificar isso para ficar mais fácil para vocês. Assim, ó, vamos supor que a aspirina seja assim, ó, HAAS, que aí em meio aquoso, em água, solvente, vai liberar H+, mais o ânion, que é AAS menos, né? Faça uma analogia aqui ao HCl, né? HCl liberando H+, mais Cl menos, né? E aí, interessante, né? Vamos falar um pouco de fisiologia agora, de absorção do medicamento. Os medicamentos, de forma geral, eles são absorvidos quando eles não têm carga, né? Quando eles estão na forma neutra, que a gente chama, né? Quando eles não têm carga.
Por que isso? Tem muito a ver com a barreira lipídica, né? Quando a barreira lipídica é muito apolar, né? Lá na célula, para o medicamento entrar, teria que ser um medicamento também que não teria que ser um caráter também apolar, né? Para ser absorvido. E aí, se eu tenho carga, né? Carga, você entende carga negativa ou positiva, isso subentende alguma polaridade, né? E aí o medicamento não é absorvido. Beleza. Então a gente tem que imaginar o seguinte: a aspirina só é absorvida em regiões, né, em locais, quando ela está na forma não carregada. Não carregada. Quando ela tem carga, ela não é absorvida. E onde ela tem carga aqui? Ó? Se você olhar na reação que eu acabei de mostrar, aqui está com carga, aqui está neutra, ou sem carga. Né? Sem carga. E aí, aí vamos voltar à fisiologia aqui do corpo humano, né? No estômago, nosso estômago, todo mundo sabe, nosso estômago tem um pH muito ácido, né? O pH do estômago é bem ácido. Em contrapartida, no sistema digestório, o intestino, né, não é ácido. O intestino ele é ligeiramente básico, porque no intestino, o final da digestão ali, né, é jogado muito bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ele é básico, né? Então isso torna o meio ali do intestino aquoso, né, básico. Bom, pensando nisso, a pergunta que eu faço, né, a pergunta que vem agora: onde que a aspirina é melhor absorvida? No estômago ou no intestino? E por quê? Alguém quer falar? Alguém tem alguma ideia? Eu chutaria que teria que ser em algum lugar que tivesse menos água, por conta dela não separar do H+, para ela poder passar pela membrana. Não, mas nesse caso aí a água é só solvente, né? A água, mais água ou menos água não vai influenciar nessa dissociação. Na verdade, nessa ionização do ácido, né? Isso não influencia. A água, nesse caso, não influencia, não. A água é só solvente. Mas foi boa. Tentativa. Eu tenho uma ideia. Vai lá. Para ele ser absorvido, ele não pode ter carga. E para ele não ter carga, ele precisa se juntar com H+. Uhum. H+, em relação a coisas ácidas. Quando soltam H+, assim, em relação a ambientes ácidos. E eu acredito que seja no estômago, né? Porque, obviamente, é no estômago esse ambiente ácido. Perfeito, então, isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Ó, o estômago é bem ácido, né? O estômago é ácido, tem muito H+. Então se junta com essa aspirina lá. E aí, como a concentração de ácido do estômago é alta, como a concentração de H+ é alta, ou seja, o equilíbrio químico, quando é atingido lá, aí eu chego lá nesse equilíbrio, eu chego num local, numa região que eu tenho muito H+. Né? Aí o que o equilíbrio vai pensar? Bom, uma região que tem muito H+, eu tenho muito produto, né, do meu equilíbrio aqui, nesse caso. Se eu tenho muito produto, o equilíbrio tem que deslocar no sentido de tirar esse produto, ou seja, no sentido dos reagentes. Ou seja, o AS, ele é bem absorvido no estômago, né? Ele é bem absorvido na região estomacal, né? Por conta dessa propriedade aqui de carga, né? De não ter carga nenhuma, né? Isso aí vale para muitos medicamentos, tá? Essa ideia, né? Mas é por isso, né? A resposta aqui seria estômago por conta da concentração de H+. Aqui, pessoal, isso aqui foi uma questão do Enem de 2018. Esse PPL aqui, acho que é de aplicação, né, se eu não me engano, que eles fazem aquele teste, né? Mas foi uma questão testada, veja bem. Diz assim, ó, a letra está um pouquinho pequena, mas eu vou ler aqui. O sulfato de bário, que é o BaSO4, é mundialmente utilizado na forma de suspensão como contraste em radiografia de esôfago, estômago e intestino. Por se tratar de um sal pouco solúvel, quando em meio aquoso, estabelece o equilíbrio químico. Então aqui, ó, sulfato de bário, em equilíbrio químico com bário 2+, e sulfato 2-. Vou escrever um pouco maior aqui para ficar mais claro isso. BaSO4, em equilíbrio com
bário 2+, mais SO4 2-. Beleza? Aí ele diz assim, continuando o texto, né? Por causa da toxicidade do bário, ou seja, esse cara aqui, o bário 2+, é muito tóxico. Então a pessoa ingere essa suspensão de sulfato de bário, que a gente chama, ingere para fazer a tal da radiografia de esôfago, né? A gente chama de radiografia por contraste, né? Para fazer contraste. E aí, só que no esôfago, se liberar esse bário lá, o cara tá morto, o cara morre, né? Isso até aconteceu em uma situação aí de uma intoxicação que ocorreu lá em 2013, né? Mas, então, o que ele está querendo dizer aqui na questão? Olha, vamos começar a interpretar em termos de equilíbrio químico. Cara, o equilíbrio químico não pode deslocar para cá. Porque se deslocar para cá, ferrou. Se deslocar para os produtos, o cara morre. Né? Vamos colocar aqui, ó, morre. Então eu tenho que evitar, tudo bem, o cara tem que tomar isso, mas eu tenho que evitar que o bário se disponibilize. Porque se ele disponibilizar, caixão, já era. Né? Então vamos continuar. Então, por causa da toxicidade do bário, é desejado que o contraste não seja absorvido, sendo totalmente eliminado nas fezes. Né? Como aqui o sulfato de bário é sólido, né? Esse sólido ele vai entrar no trato gastrointestinal e vai ser eliminado. Ele vai ser só usado para ser um contraste, né, mesmo da radiografia. A eventual absorção de bário, porém, pode levar a reações adversas ainda nas primeiras horas após a administração, como vômito, cólica, ou até mesmo a morte. Né? E aí ele fala assim, olha, a pergunta agora, né? É uma pergunta de deslocamento de equilíbrio. Para garantir a segurança do paciente que fizer o contraste, deve-se preparar essa suspensão em 2 pontos. Água destilada, soro fisiológico, solução de cloreto de bário, solução de sulfato de bário ou solução de sulfato de potássio. Vamos lá. Vamos esclarecer algumas coisas aqui. Água destilada, água. Ou seja, simplesmente administrar esse medicamento para o paciente com água. Já resolveria. Segundo, administrar com soro fisiológico. O soro fisiológico é uma solução de água com cloreto de sódio. Na mais Cl-. Soro fisiológico. Solução de cloreto de sódio. Letra C. Eu vou administrar essa solução para o paciente com cloreto de bário. Cloreto de bário é um sal que em água vai dissolver e formar bário 2+ e Cl-. Eu vou administrar com sulfato de bário. Bom, essa letra aqui nem faz muito sentido, né? Porque ele vai administrar ele com ele mesmo, né? Não tá muito coerente essa alternativa. E a última alternativa, a letra E, fala assim, ó, eu vou administrar a solução com sulfato de bário. Sulfato de bário não, sulfato de potássio, desculpa. Que em meio aquoso, em água, vai liberar K+, mais SO4 2-. Feito essa interpretação para vocês, mastigada aí, eu gostaria de perguntar aí, abre o microfone, qual seria a alternativa, né? Considerando que essas premissas iniciais e nossas, né, que se o cara ingerir bário 2+, ele vai morrer. Pode responder aí. Se vocês entenderam, né? Pode chutar também, não tem problema não. Eu acho que a resposta é a letra E, porque vai colocar mais SO4 2- e vai deslocar para o lado do BaSO4. Isso aí, show de bola. Água não faz sentido nenhum. Água eu só vou diluir essa solução. Na verdade, a água eu só vou favorecer a dissolução do sulfato de bário para formar mais bário 2+. A água, nesse caso, não tem nada a ver com deslocamento de equilíbrio. Então seria péssima ideia. Soro fisiológico, Na+, Cl-, nada a ver, não tem nenhuma influência nesse equilíbrio. Né? Solução de cloreto de bário, ele está adicionando mais bário 2+. Isso aqui está adicionando um sal que vai, inclusive, favorecer o aumento da concentração de bário 2+. Isso não é uma boa ideia. Mas se eu adicionar aqui, ó, sulfato de potássio, como é a letra E, como a Águida já falou, eu estou adicionando o quê? K+,
que não tem nada a ver com equilíbrio, não tem nada a ver, mas estou adicionando sulfato, 2 menos. O que esse sulfato 2 menos entra no meu equilíbrio? Ó, entra como produto, né? Entra como íon comum. E ao adicionar sulfato, né, o equilíbrio, ao adicionar produto, o equilíbrio se desloca para os reagentes, né? Ou seja, evitando com que esse bário 2+, esteja disponível para absorção do paciente, né? E possivelmente leve esse paciente à morte, ok? Então, alternativa, letra E. Uma questão estritamente de interpretação e de deslocamento de conceito de equilíbrio, né, químico, né? E aí, recente, 2018, né? Aí em 2018. Questão do Enem. São questões típicas do Enem, né? Muito interpretativas, né? Tem que ter muita paciência para resolver. Uma questão muito parecida, não vou entrar nela agora. É interessante falar dessa aqui, ó. Que também tem a ver com a questão do Enem. No nosso dente, né, no esmalte do nosso dente, que é na parte, né, casquinha do dente ali, eu tenho, na casquinha do dente, eu tenho um mineral muito duro, bem duro, tem que ser duro, chamado hidroxapatita. E essa substância aqui, ó, hidroxapatita. Aqui escrito, ó, hidroxapatita. Esse mineral aqui, ó, estado sólido, é um mineral que reveste, obviamente, o dente, né, para proteção, né, do dente, para eventuais, né, desgastes e cárie, né. Quando que a cárie acontece? A cárie acontece, obviamente, quando essa hidroxapatita ela é dissolvida, né, quando ela se dissolve, né. E alguns fatores contribuem para a dissolução dessa hidroxapatita, né. Uma delas vocês conhecem, sabem muito bem, ingestão de substâncias que são ácidas, ou ingestão de açúcar, né? Comer doce. Mas por que doce, né? Porque na nossa boca, né, inicia a digestão desse açúcar, né, e o açúcar se transforma, né, na boca, pela presença de bactérias, né, se transforma em ácidos orgânicos, né? E esses ácidos orgânicos vão dissolver, vão contribuir para essa dissolução, né? O equilíbrio químico dessa dissolução, né? A hidroxapatita está em equilíbrio constante na nossa boca com a água de dissolução, no qual eu tenho a hidroxapatita sólida, que seria o reagente, né? Se transformando em íons, né, nesses íons, K2+, fosfato e hidroxila, né? Quando eu estou dessa forma, né, eu estou da forma preservada, né? Tá na forma preservada da hidroxapatita. Aqui não. Aqui, ó, vocês podem ver, é quando ocorre a dissolução da hidroxapatita, né, nos íons. Ocorre a famosa cárie. E aí uma questão do Enem também, que agora eu vou entrar nela. Alguma pergunta aqui? A questão do Enem é de 2011, né? Tá bem pequenininho aqui também a letrinha, porque o texto é muito grande, né? Típico do Enem. Fala exatamente disso, né? Fala do equilíbrio químico existente entre a hidroxapatita e seus íons, né? Sendo que não é interessante que o equilíbrio se desloque para os produtos. Por que não é interessante que o equilíbrio se desloque para os produtos? Porque se deslocar para produto, né, significa que a hidroxapatita vai ser dissolvida e gerar a famosa cárie, né, que são aquelas crateras, buracos no dente, né, formar a cárie. Então eu não quero que isso aconteça. Aí vou voltar no equilíbrio antes da gente resolver o problema, né. O que eu posso fazer para evitar a cárie, né? Ó, o que eu posso fazer para evitar a cárie é tentar deslocar esse equilíbrio para os produtos. E o que eu posso fazer para deslocar o equilíbrio para os produtos? Alguém pode abrir o microfone aí e falar? Você aumentar a concentração desses produtos? Você aumentar a concentração de qualquer um desses íons da solução aí, cálcio 2+,
fosfato 3-, hidroxila, OH-, né? Tudo que você puder fazer para aumentar essa concentração vai ser interessante para não causar isso. Ou, uma forma de evitar, né? Ou pelo menos preservar o dente, né? Manter o dente saudável, é não ingerir ácido. Por que não ingerir ácido? Aí voltando à explicação. O que H+ tem a ver com esse equilíbrio? Né? Nossa, que H+ feio que eu fiz aqui. O que o H+ tem a ver com esse equilíbrio? Não vai melhorar muito, não. O que o H+ tem a ver com esse equilíbrio? Né? Diretamente não tem a ver, mas se você olhar aqui, ó, tem a hidroxila. Se eu faço a ingestão de qualquer coisa, né? Deu problema no microfone. Voltando. Onde eu parei? Ah, tá. Se eu tenho, então, a ingestão, se eu faço a ingestão de qualquer substância ácida, né? O que vai acontecer? Bom, o ácido H+ vai reagir com o OH- do equilíbrio para formar água, né? Isso vai fazer com que a hidroxila diminua a concentração, se eu estou retirando o produto, o equilíbrio vai deslocar no sentido do produto, ou seja, no sentido de dissolver a hidroxiapatita que reveste o dente, tá? Então, não só acrescentar produto, mas retirar produto é um fator que pode retirar ou influenciar aqui na concentração do produto também, é um problema sério, né? Então, vamos lá nas alternativas, ó. Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes diariamente, e lembrando, refrigerante tem caráter muito ácido, né? Se eu colocar Coca-Cola, então nem se fala. Então, refrigerante é, por natureza, ácido, poderá ocorrer um processo de desmineralização, que é exatamente a formação da cárie, devido ao aumento da concentração de, letra A, devido ao aumento da concentração de hidroxila, que reage com íons cálcio, deslocando o equilíbrio para a direita. Letra B, aumenta a concentração de H+, aumenta a concentração de H+, que reage com a hidroxila, o H-, deslocando o equilíbrio para a direita, já está respondido, né? Letra B, né? Ou seja, o que acontece? Ao ingerir refrigerante, vai aumentar a concentração de H+, ou seja, aumenta a concentração de H+, porque eu tomei refrigerante, que reage com a hidroxila, tomei o equilíbrio, deslocando o equilíbrio para a direita, para os produtos, porque eu retirei produto, né? E isso vai causar, então, a formação da cárie. Ok? Isso foi Enem lá de 2011. Alguma pergunta? Tranquilinho isso? Alguém me dá um ok no microfone? Porque eu tô achando que estou falando sozinho. Sim, tá tudo bem. Sim, tá tudo bem, certo. não, tudo bem. Aí alguém tava lá vendo o WhatsApp, de repente acordou, opa, tem que falar um ok aqui rápido. Tá, eu vou acreditar que vocês estão me ouvindo aí. Beleza. Um outro problema aqui interessante, né, eu acho que vale a pena discutir, envolve equilíbrio químico, né, é a questão do aquecimento global, né. O aquecimento global em si, né, diretamente, o que a gente sabe, né, é um efeito que alguns refutam, né, alguns não acreditam, mas a maioria acredita, né, por ter dados bem concisos em relação a isso, é o grande aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, né. Essa concentração de gás carbônico na atmosfera
está causando o que a gente chama de um efeito estufa incrementado, né? Ou seja, efeito estufa que é um efeito natural que existe, né? Tem que existir no nossa atmosfera, né? Mantém a temperatura média da Terra, vamos dizer assim, aquecida, né? A temperatura média da Terra é de 14 graus, né? Média, né? Considerando regiões frias e quentes, a temperatura média é de 14 graus Celsius. Era, né? 14 graus Celsius. E aí, o que acontece? Bom, estudos mostram que está existindo uma grande influência de gás carbônico, vocês conhecem muito bem, essa influência ligada aí à emissão, né, ao uso, né, de combustíveis fósseis e tudo mais. Isso está fazendo com que a temperatura média da Terra, né, está aumentando. Bom, eu disse que alguns não acreditam porque existe uma teoria, né, bem divulgada, né, que esse aquecimento global nada mais é que um efeito natural, né, que a gente está aquecendo para depois esfriar, ou seja, para entrar numa era de gelo, né, que eles chamam. Né? Alguém quer perguntar? Não. Tá. Mas se vocês observarem aqui, ó, aqui está o ano, né? O ano no eixo X, a variação da temperatura. Se você observar muito bem aqui, quando chega aqui em algo, né, em torno de 1900 quebradinhos aqui, 1940, por aí, né? 1920, a temperatura começa a variar muito, né? Começa a aumentar muito essa variação de temperatura, né? Isso é acompanhado muito com os quadradinhos aqui, que são os gases, que é o CO2. Né? Na verdade, desculpa, o contrário. CO2 é a linha cheia e temperatura seria esses quadradinhos, né? Mas as duas coisas estão andando muito pertinho, né? Uma da outra, né? Alguém tem ideia por que a partir mais ou menos desse período aqui ocorre, né? Começa a ocorrer um incremento aqui da temperatura, né? Alguém tem alguma ideia? O que está acontecendo? Tem muito a ver com história e geografia. A Revolução Industrial começa das indústrias e carvão, essas paradas assim. Isso, exatamente. Revolução Industrial, não só isso, também, né, a descoberta do motor a diesel, né? Nessa época, né, isso de certa forma revolucionou a indústria, né? Revolucionou a indústria automobilística também, né? E aí, fala. Nessa época também que começaram ainda precocemente o uso de automóveis, ali pela década de 40. Ainda não era massificado, mas foi ali que começou o uso de automóveis. Perfeitamente, justamente por conta do desenvolvimento do motor a diesel, né? Porque até então os motores eram à base de vapor, né? Lenha, carvão, né? E aí eu tenho agora a utilização de um combustível, né? Fóssil, né? E aí isso começa a ter graves consequências na temperatura. Mas a pergunta que não quer calar, como que eles mediram, como é que se sabe a temperatura, ou, melhor ainda, como é que se sabe, né, como é que se mediu a concentração de gás carbônico lá em 1880, né, sendo que ninguém se preocupava com isso na época, né? Como é que fazia, como é que era feita essa medida? Alguém tem uma ideia? Como que era medido o gás carbônico? Não? Não, ninguém media na época o gás carbônico, né? Não sei se vocês viram um filme chamado Um Dia Depois de Amanhã. É um filme que trata exatamente dessa questão, lógico, com todo um drama, né, e tudo mais. Mas no início do filme, né, Um Dia Depois de Amanhã, o cientista lá, que é o pai do cara lá, do menino que tá, né, depois vai... Vou dar spoiler, não, depois vocês assistam o filme. Já assistiu, lembra da cena, né? Mas no início do filme, o pai lá, o cientista, tá no Ártico, se eu não me engano, e aí ele tá retirando tubos de gelo, né, que chamam de estratos. E aí dentro desse, ele vai recolher esses tubos para levar para o laboratório, né? E aí nesses tubos de gelo, por que ele está fazendo isso, né? Quando você faz a coleta de um tubo, de um extrato de gelo a certas alturas, né, isso tem uma função, né, tem um objetivo. Qual é?
é conhecido, né, à medida que o ano passa, camadas de gelo vão se depositando, né? E essas camadas de gelo, né, depositadas, né, basicamente calculado com base em anos, né? E aí dentro desse gelo congelado, né, obviamente, dessa água congelada, eu tenho bolhas formadas. E essas bolhas formadas são bolhas de ar, que continham exatamente o ar da época, né? Então, com base na altura desse tubo de gelo, eu consigo coletar lá de dentro, né? Dessas bolhas de ar, eu consigo coletar o gás carbônico e relacionar a altura, ou seja, o ano, né, com a concentração de gás carbônico. Com isso se faz uma medida, né? Agora não, a partir, né, dos anos atuais, o CO2 é medido de forma direta, né? Mas antigamente não era direta, era de forma indireta. Ok? Entenderam aí? Oi. Eu lembrei que tem um livro que fala sobre isso. É sobre um meteorito lá no Ártico, mas também é um livro de trama, do Ponto de Impacto. É muito bom. Ah, sim, conheço. Mas essa questão da medida do gás carbônico é real, tá? Ela acontece mesmo, acontecia, né? E todos os anos já foram catalogados, né? Eles acham que usam essa datação aí para saber qual é a idade do meteorito, se eu não me engano. Não, mas aí não, você está confundindo. Você está confundindo isso com datação do carbono 14. Não, desculpa. Isso é por radioatividade. Tá? Não, errei. É por radioatividade, isso aí. Ou carbono 14 ou urânio, tá? Mas isso aí é radioatividade. Mas, enfim, e aí, aqui que está a grande polêmica, tá, pessoal? Porque a corrente que não acredita no aquecimento global questiona muito essas medidas, né? Porque eles dizem que são medidas muito imprecisas, né? Isso não se reflete a realidade. Mas, enfim, cada um tem um ponto de vista, mas parece que há uma evidente relação entre combustível, queima de combustível, com o aumento da temperatura, né? Então, isso não dá para negar. Bom, aí, todo mundo já sabe disso, né? Olha aqui, ó, as consequências do aquecimento global. Isso foi uma foto tirada em 1906, de uma região, não sei onde que fica, Estados Unidos, eu acho que é o Canadá, não lembro. Estados Unidos, está aqui, ó. Esse aí. E mostra aqui um lago, né? Aqui é um lago, e aqui em cima tem uma geleira, ó. Tem geleira, né? E aí, essa é a foto de hoje. De hoje não, né? Na verdade, 2004. Está bem atrasada, né? Então, olha a diferença. 1906, 2004. Não dá para negar que o aquecimento global está causando estragos, né? E são outras fotos, ó. Professor? Antes e depois. Pode falar. O senhor falou que a medição do gás carbônico é feita por causa das bolhas de ar e tudo mais, mas o gás carbônico dissolvido no próprio gelo, eles também não usam isso para fazer medição, não? Só essas bolhas mesmo? Pode ser que sim, mas o que acontece, Guilherme, é que o CO2 é uma molécula muito apolar, né? É uma molécula muito apolar, então a capacidade de dissolução em água é muito pequena. Entendi. Muito pequena. E lembrando, né, a água é uma molécula polar, né? Então, é muito mais fácil encontrar CO2 no ar, em bolhas de ar, do que na água, entendeu? Entendi. Beleza. Valeu. Boa pergunta. Então, aqui, ó, antes, depois, né? Só para mostrar, não tem nada a ver com equilíbrio, só mesmo conhecimentos gerais, né? Que o aquecimento global está causando algo que a gente já sabe, né? É o derretimento de geleiras, né? Bom, agora vamos falar de equilíbrio químico, né? Efetivamente. O que o aquecimento global está causando, né? Bom, está causando um desequilíbrio ambiental, além dessa questão do aumento de temperatura, né? Como a concentração de gás carbônico na atmosfera está aumentando muito, né? Isso está causando um problema, que é o problema do aumento da acidez dos oceanos. Estão quente aí para Enem, tá? Por quê, né? Bom,
O CO2, ele está na atmosfera, né? Naturalmente na atmosfera, né? Com o aumento do gás carbônico, o aumento da concentração do gás carbônico, né? O que vai acontecer? Tudo bem, né? Como eu falei com o Guilherme agora, o CO2 não tem muita afinidade com a água, mas tem uma pequena afinidade. E o que vai acontecer, né? Esse gás carbônico na atmosfera vai se concentrar cada vez mais na água. Vai se concentrar mais na água. Bom, e aí eu tenho um equilíbrio químico estabelecido. Qual é o equilíbrio químico estabelecido na água? Bom, antes, naturalmente, na água eu tenho esse equilíbrio aqui, ó, que é a água mais CO2, formando ácido carbônico, que por sua vez forma H+, e esse ânion chamado carbonato, né? Esse ânion chamado carbonato. Com o aumento da concentração do CO2 na atmosfera, aí o que vai acontecer? Bom, pelo princípio Le Chatelier, se eu aumento a concentração dos reagentes, o equilíbrio vai se deslocar para os produtos, né? E ao deslocar para os produtos, o que vai acontecer? Desloca para os produtos, vai formar aqui, ó, mais H+. E aí, ao formar mais H+, o que acontece? O oceano, né? Os oceanos, já é estudado isso, já é verificado, concluído já, que os oceanos estão ficando cada vez mais ácidos, né? O pH dos oceanos está diminuindo, né? O pH está ficando ácido. E isso está causando um total desequilíbrio agora ambiental, né? Olha só, um desequilíbrio químico está causando um desequilíbrio ambiental, que é a dissolução, né? A própria dissolução, como o H+ está mais presente, né? O ácido está mais presente, está causando dissolução de conchas de corais, né? Que são feitos de carbonato, está ocorrendo a mortandade, inclusive, né? Má formação de carapaças, né? E mortandade de animais que dependem, né? De animais marinhos, que depende da proteção dessa carapaça, né? Que é feita de carbonato, e, consequentemente, esses animais estão diminuindo as suas populações, né? Então, notem, como que o aquecimento global, né? Não estou falando agora de temperatura, né? Estou falando de concentração de gás carbônico, como o aumento da concentração de gás carbônico está influenciando numa situação totalmente de meio ambiente, né? Que é a questão dos oceanos, né? De novo, essa é uma questão que cruza, né? Química com biologia e é bem assim, atual, né? De bastante atualidade. Alguma dúvida aí? Professor? Diga. Eu não sei se dá para falar desse jeito, mas assim, se colocasse num gráfico a concentração de água, não sei se pode falar assim, mas também diminuiria, né? O H2O puro, dizendo assim. Sim, mas legal essa pergunta. Mas como a quantidade de água aí no oceano, moléculas de água, é infinitamente, e coloca infinitamente maior do que o gás carbônico, tudo bem, vai ter um consumo de água, mas esse consumo vai ser praticamente desprezível, entendeu? Em relação ao gás carbônico, que é muito menor, né? Por quê? Porque, né, o oceano é basicamente H2O, né? Então, por mais que ele seja consumido, se você quiser colocar no gráfico, tudo bem, mas proporcionalmente, essa quantidade vai ser muito pequena, esse consumo vai ser muito pequeno em relação ao CO2, né, propriamente dito. Entendeu? Uhum. Tá. Uma outra situação bem interessante, né, que ocorre também no nosso sistema fisiológico, no nosso sangue, né? O nosso sangue, ele é controlado, né? Na verdade, o pH do nosso sangue, ele é controlado por um equilíbrio muito sensível, que é o equilíbrio do gás carbônico, né? O pH do nosso sangue é em torno de 7,4. A gente vai falar de pH ainda, mas isso é um pH ligeiramente básico. Tá. E aí, qualquer alteração desse pH, tanto para mais quanto para menos, né? 7,4. Se diminuir, a gente chama de acidose. Se aumentar, a gente chama de alcalose. Qualquer alteração de 7,4 para cima ou para baixo, isso pode causar graves transtornos, né, no sistema fisiológico, inclusive a morte, né?
Isso aqui, pessoal, é tão sensível que mudar aqui, variar 0,01 na escala aqui do pH já é considerado um problema, né? Tanto para mais como para menos. Então, para vocês verem como que esse sistema é um sistema muito sensível. E como é que esse sistema funciona, né? O nosso metabolismo, né? O nosso corpo, né? Metaboliza carboidrato, lipídio, né? Justamente para produzir energia, né? ATP, né? A sujeira, né? Vamos dizer assim, desse metabolismo é o gás carbônico. Esse gás carbônico tem dois caminhos. Um caminho é ser liberado pelo pulmão e um outro caminho é se combinar com a água que está no plasma, né, para formar ácido e que, por sua vez, né, forma ácido. Tem uma etapa aqui que foi comida, tá? Forma o ácido carbônico e o ácido carbônico, por sua vez, forma H+, mais HCO3-, que é chamado de bicarbonato. Né? Então, esse controle, pessoal, do que é metabolizado e gerado CO2 e o que é liberado para os pulmões é muito bem controlado por enzimas, inclusive, né? Para quê? Para manter esse pH estável, né, em 7,4. Qualquer alteração, né, disso, o organismo tenta se reequilibrar, né? Mas vamos supor, né? Como é que o equilíbrio químico pode ser afetado aqui, né? Principalmente pela retirada ou pelo acréscimo de gás carbônico, né? Se eu aumento o gás carbônico, né, no meu meio, né, no meu plasma, o que vai acontecer? Se eu aumento o reagente, o equilíbrio desloca para os produtos. E o sangue vai ficar o quê? Mais ácido, né? Se eu retiro o gás carbônico, se eu diminuo, o equilíbrio desloca no sentido contrário, ou seja, diminui H+, o sangue vai ficar menos ácido, né? Vai gerar uma alcalose, que a gente chama, né? E aí, bom, o que pode causar isso, né? Agora pensando de forma mais genérica, né? Quais são os fatores que podem aumentar a concentração de CO2 no plasma? Se você prender aí a sua respiração, se você conseguir prender a sua respiração por alguns minutos, você vai perceber um pequeno aí alteração de pH, né? Por quê? Se você tapa o seu nariz, prende a respiração, o CO2 que antes ia ser liberado vai começar a se acumular no plasma. E ao começar a se acumular no plasma, vai começar a deslocar o equilíbrio no sentido de formação de H+. Né? Isso gera o quê? Uma acidez. Né? Lógico, o corpo tenta, de certa forma, combater isso. Mas se você manter isso por muito tempo, isso pode ser muito prejudicial. Né? E o que pode, por exemplo, diminuir a concentração de CO2? Né? Antes disso, né? Tem um problema aqui metabólico muito importante, que é a diabetes. Né? A diabetes é um problema que é da metabolização do açúcar, que vocês conhecem, né? Do carboidrato, da glicose, que vamos dizer assim, um indivíduo, né, que é diabético, ele começa a metabolizar muito lipídio, né, por conta da ausência da insulina. E aí, o que vai acontecer? O metabolismo de lipídio é totalmente diferente do metabolismo de carboidrato. E o metabolismo de lipídio começa a gerar muitos ácidos orgânicos. Ácidos orgânicos, conhecidos como corpos cetônicos. Corpos cetônicos. Isso é muito proveniente da metabolização de lipídios. Isso acontece no nosso corpo também quando a gente fica com uma vamos dizer assim, um jejum muito prolongado. Um jejum a mais de 8 horas, o que vai acontecer, né? As suas reservas de carboidrato que ficam, principalmente no fígado, na forma de glicogênio, vão terminar e o corpo vai começar a metabolizar lipídio. E aí, na metabolização de lipídio, começa a formar corpos cetônicos, né? Que você acaba sentindo isso no mau hálito, né? No famoso bafo, né? Num indivíduo que tem diabetes, isso é muito pronunciado, por quê? Porque ele tem problema de metabolização de carboidrato. E aí ele começa a metabolizar lipídio. E essa metabolização de lipídio gera corpos cetônicos, que são ácidos, né? E aí, o que acontece? O corpo dele vai começar a ser bombardeado por ácido, o sangue dele, né? Isso pode gerar uma acidose, né? Mas não relacionado com deslocamento de equilíbrio. Uma situação muito grave também, que é o seguinte: pacientes de hospital, né? Principalmente agora que a gente está na pandemia, né?
pacientes que são controlados, né, a respiração é controlada por respiradores, né, esse controle de respiração mecânica tem que ser muito bem controlado, tem que ser muito bem ajustado. Por quê? A máquina, na verdade, atua como um pulmão dele, né, tentando forçar o pulmão dele. Se a máquina tiver com a frequência respiratória muito grande, ou seja, está liberando muito CO2 para fora, né, dos pulmões, para fora, para o ambiente, o CO2 aqui vai começar a diminuir a concentração, né, o reagente aqui vai começar a diminuir, o equilíbrio vai deslocar nesse sentido, né. Isso também vai causar uma diminuição do H+. E ao causar uma diminuição de H+, eu posso gerar, então, uma alcalose. Então, eu só estou aqui ilustrando, né, alguns exemplos, né, algumas situações, né, do cotidiano que mostram exatamente deslocamento de equilíbrio, né, envolvendo concentração e envolvendo principalmente o princípio de Le Chatelier. Eu estou para terminar a aula, porque o próximo tópico vai ser efeito da temperatura. Eu vou deixar para o nosso próximo encontro, né? Isso aqui eu vou voltar na semana que vem. Não sei se vocês já viram isso. Eu tenho aqui em casa um desses, eu comprei. É um galo do tempo, que faz a previsão do tempo. Ele muda de cor dependendo de algumas condições, principalmente de temperatura e umidade, né? Mas eu vou deixar isso para a próxima aula, porque a gente vai entrar aqui na influência da temperatura também, tá bom? Eu gostaria que vocês, se tiver alguma pergunta aí sobre efeito da concentração no deslocamento, alguém pudesse abrir o microfone e falasse, ou eu fui claro o suficiente, não sei. Alguma pergunta aí? Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. Mas é mais no geral sobre deslocamento, não só sobre a concentração. É mais uma curiosidade mesmo. A gente chegou à conclusão, né, que a concentração não pode alterar a proporcionalidade, né, da reação e do produto, do reagente do produto. Sim. Mas os outros poderiam, a temperatura, a pressão? Alterar a proporção? Não. A proporção, ela sempre, só voltar aqui para ficar claro isso, a proporção de uma reação, ela é sempre obedecida pela estequiometria da reação. Está 2 para 1 para 2. Isso não muda nunca, né? Isso não tem como mudar, porque isso é lei de Lavoisier, né? Quantidade de átomos antes tem que ser igual a quantidade de átomos depois. Então, essa proporcionalidade não vai alterar. O que vai alterar, obviamente, é a concentração momentânea de uma determinada espécie. Mas quando o equilíbrio químico for reestabelecido, né, esse equilíbrio volta numa situação de proporcionalidade de novo. Tá? Não é nesse sentido, não. Pensando, por exemplo, em porcentagem. Assim, eu tenho uma porcentagem de produto, eu tenho uma porcentagem de reagente. Certo? Na concentração, se eu aumento as unidades de concentração do reagente, vai aumentar a unidade de concentração do produto proporcional. Então, o valor em porcentagem seria o mesmo. Perfeito. Mas em temperatura e pressão, esse valor em porcentagem poderia variar? Não, mesma coisa. Continua a mesma ideia. Mesma coisa. Eu acho que ele está perguntando também sobre a questão de rendimento, não? Tipo, se mudar a concentração, o rendimento muda. Mas e se mudar a temperatura e a pressão? Ah, sim. Agora entendi. Aí, nesse caso, quando a gente fala de rendimento de reação, eu estou achando que é proporção. Tá? Eu tava confundido aqui, então. Quando eu altero... Qual é a ideia de uma deslocamento de equilíbrio para uma indústria, por exemplo? É aumentar o rendimento, né? É aumentar o rendimento da reação. Então, quando eu desloco, interfiro no equilíbrio, tanto aumentando a concentração, quanto variando temperatura, pressão, né, que a gente vai ver mais à frente, né, esses fatores fazem com que, dependendo, né, se eu quero, né, por exemplo, aumentar o rendimento de uma reação, o que eu faço? Eu adiciono reagente, né, ou retiro o produto. As duas, uma, né? Então, se eu quero aumentar o rendimento, aí sim a pergunta, se eu quero aumentar o rendimento,
eu acrescento o reagente ou eu retiro o produto, né? Agora, proporcionalmente, a reação aqui vai acontecer da mesma forma, né? Eu vou aumentar o rendimento, mas proporcionalmente a reação vai acontecer obedecendo a estequiometria da reação. Não sei se eu fui claro o suficiente. Professor, então eu posso considerar pelo menos o equilíbrio de concentração como uma balança de pratos, que onde quer que eu adicione coisa, vai tender para o outro lado. Isso aí, Bia, exatamente. Para concentração, isso é muito óbvio, né? Assim, parece ser muito óbvio. O problema é quando a gente fala de temperatura e pressão, isso não vai ser tão óbvio, mas é isso mesmo que você pensou. Se eu aumento de um lado, eu tenho que diminuir do outro, e por aí vai, né? Essa é a ideia mesmo. Então, se eu aumento a concentração dos reagentes, eu tenho que diminuir esse reagente. Se eu aumento a concentração dos produtos, eu tenho que diminuir esse produto, né? Essa mesmo é como se fosse uma balança aí de uma balança, né? De equilíbrio, né? Exatamente. Essa é a ideia. Como eu disse, é bem mais fácil isso para concentração, mas depois quando a gente falar de temperatura e pressão, vocês vão entender também. Mas o que está por trás de tudo é isso aqui, ó. O cara, né, o Le Chatelier, escreveu isso de forma textual, né? A gente está tentando agora interpretar isso, né? Interpretar isso de forma numérica, tá? Alguma pergunta? Mais? Tem perguntas? Deixa eu sair aqui. Então, na semana que vem, na verdade, semana que vem não. A próxima aula, semana que vem, a gente vai fazer uma avaliação, tá? E aí eu vou, no término... Fabíola, eu tenho uma pergunta. Na prova não vai cair a matéria de hoje não, né? Não. Ou vai também? Não. Não. Tá bom, então. Só vai aquele assunto que a gente tinha trabalhado no presencial, que eu fiz uma revisão rápida hoje, tá? Bom, só voltando, né? Na semana que vem a gente faz uma avaliação. No término da aula de hoje, como combinado, né? Professor. Só rapidinho, daqui 30, 40 minutos, 1 hora no máximo, eu vou colocar algumas questões para vocês resolverem e me entregar só na semana que vem, tá? Só na próxima, que a gente tem um encontro por semana, né? Eu vou habilitar o comando lá no AVA para vocês me entregarem, mas daqui a pouco eu vou colocar as questões lá. Pode perguntar. É Maria que está perguntando? Sou eu mesmo. Fala, Como que vai Maria. ser a avaliação? Vai ser de graça, né? De graça. Tá bom, então. Aproveitem esse momento. Vai ser uma avaliação no qual vocês vão consultar material e fica tranquilo, entendeu? Só tem um detalhe, né? Eu não vou colocar questões que vocês vão encontrar fácil, mas vocês vão poder consultar material. Sim. Tá bom. Tá, obrigada. Mas é isso. Deixa eu colocar aqui, parar de compartilhar. Mais alguma pergunta, pessoal? Uma dúvida? Eu vou parar aqui. Já viu as teorias do Coragem? Desenho macabrão? Tá cagando mato, Thiago. Pessoal, então, olha só. O professor tá perdido. Claro, imagina que vocês estão falando no WhatsApp, no chat aí. Depois eu vou pegar a transcrição do chat que vem para a gravação aqui, eu vou dar uma acompanhada. Pode ficar tranquilo. Desenhos antigos. Pô, antigo para você, Bia, é muito relativo para mim, né? Então, o desenho que eu assistia, se eu começar a falar aqui, meu Deus do céu. Jaspion, já ouviram falar de Jaspion? Não ouviram falar de Jaspion? Antigos para esse século. Bem colocado. Tá bom. Tá perdoado. Caverna do Dragão. Boa. Caverna do Dragão, na verdade, está sendo reeditado agora, né? Várias teorias de conspiração, inclusive. Os Flintstones. Tem o DVD com todos os episódios. Mas você tem o DVD que eles conseguem sair efetivamente? Não, né? Cavaleiro do Zodíaco é coisa de nerd. Mas eu assisti também. Águida, acabou sim. Vou até terminar aqui, interromper aqui, porque senão a gente tá falando muita besteira.